Boa noite. Eu vou procurar esclarecer em relação a algumas coisas que estão acontecendo, pessoas usando versículos de forma inapropriada. Existem alguns versículos em Mateus 24 que pessoas estão usando de forma inapropriada, sem falar em outros trechos, né? Mas eu quero falar sobre Mateus 24. Eu vou falar alguma coisa em relação a alguns outros livros, mas principalmente Mateus 24. O livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus, de um homem judeu, escrito para os judeus. Foi escrito no grego, é óbvio. Mas o capítulo 24 é um capítulo profético. E algumas pessoas estão usando esse capítulo, principalmente alguns versículos deste capítulo, para justificarem o que está acontecendo na atualidade, em relação a pestes, a mortes e coisas que estão acontecendo na atualidade. Bom, deixa eu esclarecer uma coisa primeiro. O capítulo 24 foi respondido para os discípulos quando fizeram algumas perguntas ao Senhor Jesus. Ele diz assim, Jesus estava no templo e Jesus disse assim para ele no versículo 2, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Bom, aí passou-se um tempo, o versículo 3 diz que estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele e seus discípulos em particular, dizendo, diz-nos, quando serão essas coisas? Primeira pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E do fim do mundo? Terceira pergunta. Então, fizeram três perguntas de interesse em virtude daquilo que tinha despertado neles, aquilo que Jesus havia dito para eles no versículo anterior, quando estava no templo, dizendo assim, olha, tá vendo isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra. Aí os discípulos ficaram pensando, imaginando, tá? Aí, quando chegaram lá, vamos conversar com eles. Chegaram e perguntaram, fizeram três perguntas. Então, as três perguntas, elas são respondidas todas no capítulo 24. E é interessante que eu vou colocar no contexto o que realmente o capítulo 24 diz. Então, lá no versículo 13, você tem um versículo muito importante, porque é um versículo que pessoas têm usado também para justificar outros meios, né? Mas o versículo 13 diz assim, mas, tá? Então até então, tem um outro mas no versículo 8, mas esse mas aqui, ó, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí o versículo 14 compreende o seguinte, este evangelho do reino. Então, se é evangelho do reino, não é evangelho da salvação. E se não é evangelho da salvação, então não é comparado para esse período. É para o evangelho do reino. E quando é que se inicia o evangelho do reino? Então, vamos agora colocar algumas coisas relacionadas a isso, sem abrir outros livros. Nós temos aqui, sabemos, segundo a palavra de Deus, que existe um período em que nós chamamos a última semana de Daniel, que é a 70ª semana, e dentro dessa semana, que corresponde a 7 anos, de 360 dias cada, 1260 dias cada 3 anos e meio, e é dividido em duas partes, uma parte e outra parte, é um período de 7 anos, e esse período, ele está parado, ok? Ele só vai iniciar quando ocorrer o arrebatamento da igreja. Quando é que esse parou a 79ª semana? 69. Ela parou exatamente no dia em que Cristo entrou montado no burrinho. Desde a saída da Babilônia até aquele dia, foram 69 semanas e 7 anos. Pode fazer o cálculo que vai dar, inclusive quando bissexto, tem um gráfico para isso, uma outra oportunidade eu explico melhor. Bom, então, sendo que essa última semana é a semana correspondente à semana de Daniel, e inclusive, se você for olhar aqui, é interessante que diz assim depois desse versículo 14, e quando, pois, virdes
que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então ele diz, então os que estiverem no Judéia fujam para os montes. E aí ele vai falando algumas instruções aqui que eu vou chegar depois. Então o versículo aqui, tanto é que dá Daniel 9:27, tá? A referência para isso aqui. Isso corresponde a exatamente o que Daniel está falando no versículo 24, 25, 26 e 27 lá. Então, esse trecho, todo esse trecho, não tem nada a ver com o período da igreja. Então, já começa no versículo 4, dizendo assim, e Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, vamos lá. Se Jesus é profeta, e era o profeta, ele veio no trabalho de função de profeta, e ele morreu, e ele ressuscitou, e ele começa o trabalho dele na função de sacerdote, e ele vai deixar de ser sacerdote no arrebatamento, ele começa a função de rei, e entra para o milênio. Então, Jesus, olhando esse contexto, ele não poderia falar nada da igreja para os judeus, porque ele estava debaixo da lei, não debaixo da graça. Tanto é que depois, quando os discípulos perguntaram para ele lá em Atos capítulo 1, Senhor, vai ser esse tempo que vai restaurar o reino? Não, Jesus não respondeu. Não compete a você saber tempos e épocas em que o Pai destinou para ele. Tanto é, mas ele dá... Atos 1:8, mas recebereis poder do ser sobre vós, e ele complementa ali. Mas na sequência dos anos posterior, ele revela, que é a revelação apocalíptica, ele mostra como vai se acontecer as coisas. Ok? Então, voltando para o contexto aqui de Mateus 24. Então, nós sabemos que Mateus 24 está debaixo da lei. Sendo que está debaixo da lei, ele não poderia falar nada em relação à igreja. Então, todo esse texto que está aqui é para os judeus, para a tribulação. Não tem nenhum versículo destinado para a igreja. Então, se você olhar o contexto aqui no versículo 6, diz assim, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Então, levantará a nação contra a nação, e aí vem o versículo 7. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Irmãos, deixa eu só deixar algo bem claro. O que nós estamos tendo hoje não tem nada a ver com esse versículo aqui. Isso aqui vai ser depois da tribulação. Quando vai ocorrer isso aqui? Então, vamos lá de novo. Então, Jesus Cristo foi para o céu. Quando houver o arrebatamento, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 17, houver o arrebatamento da igreja, então vai se iniciar esse período de 7 anos, e dentro desse período de 7 anos, que está nesse contexto aqui. Não adianta você pegar esse versículo e colocar ele no contexto de hoje. Nem um versículo. É como pegar outros versículos e colocar. Como esse versículo 13 aqui, que as pessoas usam hoje, né? Se você não perseverar até o fim, não será salvo. Se você não permanecer na igreja, não será salvo. Tem nada a ver. Texto fora de contexto. Então, o texto todo tem a ver com a profecia. Sim, a profecia relacionada ao povo judeu. Não tem nada a ver com a igreja. A igreja não tem nada a ver com isso aqui. Então não adianta você pegar um versículo e aplicar, não adianta você pegar alguma coisa e aplicar para os nossos dias. Não é verdade, não tem contexto. Aí talvez você pode dizer assim, mas então quer dizer que nada disso aqui tem a ver com o que a gente pode fazer uma aplicação? É como aquele Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aí as pessoas falam assim, eis que estou à porta e bato no teu coração. Texto fora de contexto. Ali é a porta da igreja, não tem nada a ver com a porta do coração. Você pode fazer a aplicação? Pode fazer aplicação. Pode fazer uma aplicação no sentido de, olha, Deus está batendo no seu coração. Como Deus bate na porta da igreja, Deus está batendo no seu coração para querer entrar. A chave para abrir a salvação é de dentro para fora. Você que tem que deixar Cristo entrar. Cristo não pode abrir a porta do seu coração. Você tem que abrir para ele. Ok, nesse contexto vale. Mas não tem que dizer que aquele versículo tem a ver com o seu coração. E ponto final. Não, está fora do texto, fora de contexto. É a mesma coisa. Esse texto aqui tem a ver com os judeus durante a tribulação.
é específico para eles, ok? Ou talvez para você, se você ficar na tribulação. Eu não sei se você vai ficar, eu não vou ficar, ok? Bom, então nesse contexto aqui, todo aquele que está aqui nesse contexto tem a ver com um período de 7 anos, ok? E pessoas têm usado esse texto aqui para explicar outras coisas, que não é verdade, ok? Tanto é que ele, no capítulo 24, versículo 32, ele está assim, ó, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, saber que está próximo o verão. Ele faz uma comparação. Pessoas pegam esse versículo aqui e diz que a figueira é a nação de Israel. Ela brotou em 45. Então, uma geração, inclusive diz aqui, ó, não passará uma geração, versículo 34. Então, uma geração 40 anos, então 1985 Jesus voltou. Não, está tudo texto fora de contexto, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é uma comparação como qualquer outra que ele diz em relação a dizendo, olha, tá vendo assim? Isso aqui acontece, ok? Então, quando acontecer, você sabe que está próximo isso. Então, quando acontecer essas coisas aqui, está próximo à vinda de Cristo. Não é a vinda para o arrebatamento, é a vinda para o fim da tribulação, durante os 7 anos. Então, todas essas coisas vão passar durante 7 anos. São 7 anos de 360 dias cada ano. Calendário judaico. Não é o nosso calendário juliano. Por quê? Porque quando a igreja for retirada, novamente, a última semana de Daniel, que Deus tirou a Bíblia do povo de Israel e deu para a igreja, ele vai pegar da igreja e dizer assim, olha, agora que você já fez o seu trabalho, igreja, deixa a Bíblia porque eles vão pregar. Tanto é que tem uns 144 mil dentro do Apocalipse e mais 2 testemunhas depois no segundo período de 3 anos e meio. Primeiro 3 anos e meio, 144 mil judeus, homens, todos, homens judeus, todos, sem exceção. E aí as 2 testemunhas. E o versículo aqui tem a ver, principalmente o versículo 14, o evangelho do reino. Ou seja, os judeus estão se preparando para pregar o evangelho do reino, que é a volta de Cristo reinando para o milênio. Ok? Então, só queria deixar claro para aqueles que são estudiosos da Bíblia. Eu sei que pode haver contestação, sem problema, fica à vontade para contestar, mas antes de contestar, verifica. Verifica porque eu verifiquei isso, fui atrás, há anos que eu ensino isso, para dizer porque eu tinha uma visão muito fechada em relação a isso, hoje eu tenho uma visão um pouco mais aberta e entendo perfeitamente. Ok? Graças ao Senhor. Bom Deus. E Deus abençoe a todos.